Olá, estamos começando uma entrevista no canal Marco Antônio Villa, hoje recebendo o coronel da reserva, Paulo Filho. Coronel, muito obrigado por ter aceito o meu convite, eu acompanho o seu canal, aprendo muito sobre as questões militares, e aí tomei a oportunidade, pela segunda vez que nós estamos conversando, né, de convidá-lo para discutir uma questão muito presente, muito atual, muito contemporânea, que é a ameaça da Venezuela de invadir a República da Guiana e ocupar cerca de 2/3 do território, tudo envolvendo questões de fronteiras que são discutidas desde a época do período colonial entre Espanha, Reino Unido e Portugal, depois questões mais recentes entre Brasil e Reino Unido, e depois só entre Venezuela e Reino Unido, e agora, já após a independência, né, com a República da Guiana, e aí usando de artifícios que nós já vimos no passado, me lembrei até do período da Primeira Guerra, nos Balcãs, antes de começar a guerra, aqueles mapas, que agora a Venezuela fez um mapa incorporando essa equipe, e naquela época também ocorria isso, incorporação por mapa. Então, agradecer mais uma vez o coronel ter aceito o meu convite, e eu pergunto ao coronel Paulo Filho o seguinte: o Brasil, qual é o papel militar do Brasil nessa crise? Quer dizer, a fronteira norte do Brasil, em outros termos, ela corre risco? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Boa tarde, professor. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, mais uma vez conversar com o senhor e com a sua audiência. Não, professor, a fronteira norte do Brasil não corre risco, né? O Brasil tem suficiente capacidade militar para manter a integridade territorial, né, face à ameaça que se coloca, né? A dissuasão, professor, ela se baseia, o senhor sabe disso, né, em dois Cs, né? O primeiro C é a capacidade militar, né? E o Brasil tem uma suficiente capacidade militar para dissuadir qualquer adversário nosso nas nossas fronteiras. E o segundo é a credibilidade. O que é a credibilidade? O outro lado, o adversário, ele tem que ter certeza de que aquela capacidade militar ela será empregada caso certas linhas vermelhas sejam ultrapassadas, né? E como é que o adversário fica conhecendo essas linhas vermelhas? Como é que ele acredita, né? Ele passa a crer que as capacidades militares serão utilizadas caso necessário, através de uma comunicação que deve ser feita nesse sentido. Então, eu posso ter um exemplo muito nítido para o senhor, né? Então, na guerra da Ucrânia lá, entre Ucrânia e Rússia, né? Dia sim, dia não, a gente ouve o ex-presidente Medvedev, né, ex-primeiro-ministro, né, Medvedev, fazer ameaças nucleares. O que ele está fazendo? Ele está comunicando, né, a OTAN, está comunicando à Ucrânia que determinadas linhas vermelhas, ou seja, a utilização de armas advindas da OTAN pela Ucrânia em território originalmente russo, são intoleráveis. A OTAN, por sua vez, também comunica isso para a Rússia: olha, a guerra não pode extrapolar as fronteiras da Ucrânia. Isso é intolerável. Então, as linhas vermelhas elas são bastante demarcadas para que transmitam essa ideia de credibilidade do emprego das capacidades militares. Então, se a gente aliar, né, a capacidade militar existente, né, inclusive que está sendo reforçada pelo Exército Brasileiro, num movimento que não é de agora, já é um movimento planejado, dentro do planejamento estratégico do Exército, né, de aumentar a quantidade de tropas em Boa Vista, mas que foi, sem dúvida, acelerado por esse incidente, né? Se o senhor alinhar essa capacidade militar com uma credibilidade, que aí não cabe somente ao Exército, né, cabe ao Estado brasileiro transmitir as suas quais são as linhas vermelhas que não podem ser ultrapassadas em respeito da nossa soberania, aí a dissuasão estará completa, né, professor? Então, esse é o meu entendimento. Aproveitando esse gancho, coronel, uma questão que me parece importante, fazendo inclusive um paralelo, Rússia, Ucrânia e Venezuela, Guiana e nós aqui, Brasil. No caso do conflito, em termos de terreno, entre Rússia e Ucrânia, é uma área bastante conhecida, povoada, etc., né, há muito tempo. No caso da fronteira e desse Equibo, especialmente, é uma região densamente, com uma presença de floresta acentuada, né, a região pouco conhecida, muito pouco habitada. Como é que fica? Nós esperamos que não ocorra, evidentemente, um conflito militar, mas o senhor acredita efetivamente, se tiver um conflito militar, qual seria o caminho
que a Venezuela poderia utilizar para cumprir essas ameaças, em suma, seria uma tragédia, a invasão da República da Guiana? Certamente, professor, o terreno, né, que a gente chama no exército de terreno, ou seja, a vegetação, a geografia da região, ela é fundamental nos planejamentos militares, né? Inclusive, os fatores clássicos da decisão são missão, né, o que eu vou fazer, como é que está o inimigo, como é que está o terreno, né, e quais são os meios que eu tenho. Então, nesse caso, o terreno, nós estamos estudando o terreno. É uma área, a fronteira entre a Guiana e a Venezuela, ela é majoritariamente, quase 100% formada por florestas tropicais, né? Sem estradas penetrantes. Então, o senhor imagina, é impossível deslocar tropas em grande quantidade, nas quantidades necessárias para uma hipotética invasão, através de selva. O senhor consegue, no máximo, fazer pequenas penetrações com pequenos efetivos a pé, né? O senhor não consegue deslocar grandes quantidades de suprimento, grandes quantidades de munição, grandes quantidades de todo o equipamento logístico necessário para uma invasão. Ou seja, o território entre a Guiana e a Venezuela é o que a gente pode chamar de um terreno impeditivo para esse tipo de operação. Muito bem. Resta uma outra alternativa à Venezuela. Restaria uma outra alternativa à Venezuela nessa hipotética invasão. Seria projetar o poder do mar para a terra, uma operação anfíbia, né? Embora a Venezuela não tenha tantos meios navais assim, né, a marinha venezuelana não pode ser considerada uma marinha muito importante, ela é infinitamente superior à marinha guianense, que é praticamente inexistente. Aliás, as forças armadas da Guiana são praticamente inexistentes, são um pouco mais do que uma polícia, são 4 mil homens. Então a Guiana não tem condição de se defender. Então, desse ponto de vista, seria crível uma operação anfíbia, um desembarque, né, tropas venezuelanas desembarcarem em algum ponto do litoral guianense e, a partir desse ponto, fazerem a invasão. A outra hipótese, que é uma hipótese que eu não considero, por considerar impossível, seria pelo território brasileiro. Por quê? Porque em Roraima não é selva, em Roraima são campos gerais, né? E há penetrantes, né? A cidade de Léten fica na fronteira, tem uma estrada de Léten até Georgetown, então existe uma estrada, né, que poderia carregar os meios venezuelanos, mas isso implicaria numa entrada de tropas venezuelanas em território brasileiro, o que é impensável, na minha opinião, né? Então, numa hipotética invasão, ou a Venezuela faz pequenas infiltrações por terra, e aí faz pequenas operações, por exemplo, de forças especiais. Estou falando tudo hipoteticamente, né, professor? Claro. Fomentando alguma revolta de pessoas favoráveis, e talvez existam algumas tribos favoráveis à Venezuela em território guianense, né? Estão fomentando esse tipo de ação, causando pequenos incidentes, né, para criarem uma tensão na região, ou então por mar, né? Uma invasão de grande escala por terra, ela é muito dificultada pelo terreno, né, que é uma grande floresta. Você tem pouquíssimas pequenas aldeias espalhadas por um território grande. Nós temos que lembrar, professor, que esse território da Guiana Essequiba corresponde aproximadamente ao território da Inglaterra, não do Reino Unido, da Inglaterra, ou ao território da Grécia, por exemplo. É mais ou menos o tamanho da Grécia. Então não é uma área pequena, é uma área grande, não é facilmente conquistável por pequenos efetivos que possam se deslocar a pé através de selva. Isso é inviável. Deixa eu só fazer um gancho, já que o coronel fez menção à questão do conflito Rússia-Ucrânia. E o Medvedev, que foi presidente, foi primeiro-ministro, ele fez, algumas vezes o governo russo fez insinuações da possível utilização de bombas atômicas táticas. No que consiste, para quem que nos acompanha, coronel, uma bomba atômica tática? Porque para nós, assim, no senso comum, quando a gente fala em bomba atômica, a pessoa imediatamente lembra de Hiroshima, né? A primeira lembrança tal. No caso, o que é uma bomba atômica tática? Professor, quando a gente fala em bombas atômicas, né, além da memória de Hiroshima e Nagasaki, triste memória de Hiroshima e Nagasaki, a gente pensa na dissuasão nuclear, né? Nos mísseis intercontinentais levando bombas nucleares
a Moscou, a Washington, a Pequim, né, o holocausto nuclear, né. Essas bombas que são levadas pela tríade nuclear, né, que são ou grandes bombardeios, aeronaves, bombardeiros, ou por mísseis, ou mísseis lançados submarinos, são as chamadas bombas nucleares estratégicas, né? Ou seja, elas têm um efeito, uma atuação fora do teatro de operações. O senhor vai lançar lá na capital inimiga, né, querendo um efeito estratégico. O senhor quer decidir o combate naquele momento, né? O senhor vai lançar as bombas e a guerra praticamente acaba. Esse é um tipo de bomba. O outro tipo que o senhor perguntou, a bomba nuclear tática, é aquela que foi planejada para ser empregada no teatro de operações, até mesmo na presença das minhas forças, né? Então elas têm um efeito, o efeito nuclear nunca é pequeno, né? Mas elas têm um efeito efetivamente muito menor que essas bombas estratégicas, e elas são utilizadas podem ser utilizadas para destruir importantes instalações logísticas, destruir concentrações de tropas inimigas, o senhor bater pontos importantes para a economia do adversário, ou mesmo o senhor mandar um recado muito firme de que o senhor quer escalar a campanha, né, e essa é a doutrina russa, é chamado escalar para desescalar. O senhor percebe que até em determinado momento o senhor vai escalar a guerra, o senhor vai lançar 1, 2, 3, 4 bombas nucleares táticas no território inimigo e dizer assim, olha, até aqui viemos, a partir de agora nós não vamos mais. Então o senhor escala para desescalar. A diferença entre a bomba nuclear tática e a bomba nuclear essa estratégica, né, ela não é nem no tocante à quantidade de quilotons, né, ao potencial explosivo, e sim aonde ela será empregada. A bomba nuclear tática ela é empregada dentro do teatro de operações. No caso da guerra da Ucrânia, no território ucraniano. Perfeito, acho que ficou muito claro. Voltando aqui à questão da região de Essequibo, da disputa entre Venezuela e República da Guiana, disputa entre aspas, porque é um território da República da Guiana, mas com esses incidentes mais recentes, olhando o lado do Brasil. No caso brasileiro, notícias têm aparecido muito sobre a presença na Amazônia do crime organizado e internacional de outros países que estariam utilizando o território brasileiro e também facções criminosas do Brasil. Eu pergunto ao senhor, as Forças Armadas, em especial o Exército, qual é a presença que as nossas Forças Armadas têm na região da Amazônia e se na interpretação do senhor, dentro das peculiaridades de uma maior floresta tropical do mundo, há uma defesa suficiente do território nacional? Professor, eu acredito que o Exército faça o máximo, né, que ele pode fazer com os meios que a nação lhe oferece, né? Nós somos um exército relativamente pequeno. Então nós somos o quinto maior país em extensão territorial, um dos maiores países da população do mundo, e nós temos umas forças armadas somadas Marinha, Exército e Aeronáutica de cerca de 330 mil homens. Muito bem. Dito isso, o Exército tem feito um esforço já há algumas décadas, né, de aumentar a sua presença na Amazônia. Então eu me lembro, logo que eu saí aspirante, que a minha primeira unidade foi São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, lá em 1991. O quartel de Santo Ângelo, que é uma cidade vizinha, foi todo deslocado para a Amazônia, foi para São Gabriel da Cachoeira. Então foi uma brigada inteira do Rio Grande do Sul para a Amazônia. Agora, recentemente, o Exército criou uma nova brigada, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, que foi lá para a foz do Rio Amazonas. Então foi criada uma brigada inteiramente nova. O Exército agora acelerou, né, nesse momento dessa tensão, acelerou a transformação do esquadrão de cavalaria que estava em Boa Vista, de esquadrão para regimento. Para que quem nos acompanha possa entender, um regimento é composto por 3 esquadrões, ou seja, o Exército está triplicando a capacidade do esquadrão de cavalaria mecanizada de Boa Vista, transformando em um regimento. Agora, a pergunta que o senhor faz, é suficiente? Não, não é suficiente, professor. A Amazônia é muito grande, a Amazônia tem características muito particulares, né? As fronteiras brasileiras, professor, são 17 mil quilômetros, mais ou menos, né, terrestres. A fronteira do México com os Estados Unidos são 3 mil, e os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, não consegue dar conta da fronteira com o México. Então não seríamos nós que daríamos conta de uma fronteira de 17 mil quilômetros, com muito grande parte dela de selva, né? É uma tarefa hercúlea, né? Agora, só lembrando a quem nos acompanha, o senhor sabe disso, né,
que essa tarefa não cabe, essa tarefa não é primordialmente das Forças Armadas, a tarefa de polícia, né? Quem é responsável por vigiar as nossas fronteiras, a tarefa constitucional de vigiar fronteiras, portos e aeroportos, é da Polícia Federal, né? Então, talvez a Polícia Federal também esteja precisando de mais pessoal, mais equipamento, mais investimento para que ela possa cumprir as suas missões. Do ponto de vista da defesa da pátria, professor, então, uma coisa é crime organizado, né? Que o Exército atua, as Forças Armadas atuam de forma episódica, de forma complementar, né? De forma subsidiária. Do ponto de vista da defesa da pátria, ou seja, o senhor ter um poder de combate, um poder militar, uma capacidade dissuasória que proteja o nosso território, as Forças Armadas têm se esforçado bastante, né? Então, por exemplo, agora nessa questão da Venezuela, é certo que o Brasil tem um poder dissuasório tal que evite qualquer hipótese de entrada de forças estrangeiras no nosso território. Quando o senhor, só para explicar quem nos acompanha, o senhor fez referência à Boa Vista, à transferência de equipamentos, a cavalaria mecanizada o senhor, por favor, explicar quem nos acompanha. A cavalaria mecanizada, professor, é a arma que eu tive a grande sorte de pertencer enquanto eu estava na ativa, né? É a arma que o senhor precisa, todo o exército precisa ter uma tropa, isso é de Napoleão. Ele já dizia que todo o exército precisa ter uma tropa mais rápida do que o grosso dos exércitos, né? Então essa tropa ela tem que ser mais rápida, por quê? Porque ela vai atuar nos flancos, ela vai atuar num contra-ataque, ela precisa se movimentar com rapidez. Então é uma tropa que se caracteriza pelos meios blindados e mecanizados. Então quando o senhor fala em tanque, quando o senhor fala em carro de combate, né? Quando o senhor fala em veículos blindados como o Cascavel, que é um carro de combate com canhão, né? O senhor está falando da cavalaria mecanizada. Então, o grosso das tropas na Amazônia, eles são de infantaria. Por que eles são de infantaria? Porque é selva, né? E como eu expliquei, o senhor não consegue botar um Cascavel no meio da selva, né? O senhor não tem como botar. Então, a tropa que se desloca em voadeiras, né, pelos rios e a pé, basicamente assim. Mas em Roraima, o território é diferente, né? O terreno em Roraima, ele é de Campos Gerais, né? Sempre foi, não é que seja desmatamento. Roraima sempre foi uma região de Campos Gerais. Então, lá é propício para o emprego da cavalaria mecanizada. Por isso que o esquadrão de cavalaria estava lá e por isso que o Exército decidiu, já no início dos anos 2000, o Exército já tinha decidido transformar aquele esquadrão em um regimento, né? Tirando meios lá do Rio Grande do Sul e passando para Roraima, que é o que está sendo efetivado nesse momento, a partir de uma decisão do comandante do Exército do início do mês de dezembro, a decisão de efetivar um planejamento que já existia há muito tempo. Não sei se aproveitando. Não, explicou muito bem. Aproveitando e explorando o coronel da reserva Paulo Filho, qual é a diferença, para quem nos acompanha, qual é a diferença entre carro de combate e tanque? Só para ficar claro, porque eu, por exemplo, teria dificuldade de responder. Não tem nenhuma diferença, professor. O tanque é como os americanos chamam. O veículo sobre lagartas, né, ou seja, sobre esteiras com um canhão, né? Esse aqui, ó, é o Cascavel, né? Sim. É um veículo sobre rodas com o canhão. Ele não é chamado de tanque porque ele é sobre rodas, mas ele tem uma função muito semelhante, né? Então o tanque ele tem que ser sobre lagarta, sobre esteiras, né? E o carro de combate é como nós no Brasil e em Portugal também chamamos o tanque. Esses veículos que são sobre rodas, a gente chama de viaturas blindadas sobre rodas, ou viaturas blindadas de reconhecimento, aí são vários, né? Mas o tanque, especificamente, ele é sobre lagartas ou sobre esteiras. Uma última questão, coronel, por favor. No caso, então, e foi muito bem explicado o papel do Exército, que o senhor expôs, é necessária uma combinação também com a Marinha e com a Aeronáutica, né? Existe um comando integrado ou algo assemelhado das três forças, e acho que com conexão também com a Polícia Federal, eu presumo, não sei, para a defesa da Amazônia, especialmente dessa região da fronteira norte? Certamente, professor, né? Desde o tempo de paz, as Forças Armadas fazem no Ministério da Defesa seus planejamentos para emprego, né? Evidentemente, as pessoas ficam pensando
quais são as hipóteses de emprego. Essas hipóteses são escritas, né, são planejadas em documentos chamados PECFA, Planejamento de Emprego Conjunto das Forças Armadas. Então, para cada hipótese de emprego que nós temos, né, existe um PECFA, que a gente chama de PECFA de gaveta. Ele fica lá na gaveta, né, pronto para ser utilizado. Né? Eu não tenho conhecimento, até porque são documentos, evidentemente, o senhor pode compreender, são documentos sigilosos, né? Mas eu presumo que exista um PECFA para uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo lá. Então, se não é exatamente essa a situação, porque ela talvez não tenha sido prevista, algo parecido. Então, o que o pessoal lá no Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa faz? Eles vão lá na gaveta, pegam esse PECFA e falam assim, olha só, isso aqui está planejado. E as forças já sabem disso, porque elas participaram desse planejamento anteriormente. Vamos adaptar, olha, isso aqui não é exatamente isso, vamos mudar, e eu tenho certeza absoluta que isso está sendo feito no Ministério da Defesa. Então, há um planejamento de emprego conjunto das Forças Armadas, né? Há um comandante já determinado, que se for acionado, não tem nenhuma operação acionada, né, professor? Não aconteceu nada, então não tem nenhuma operação acionada. Mas caso seja acionada uma operação, o planejamento está pronto e tem um comandante já sabendo que será ele o comandante, se caso isso aconteça, e cada força já tem que tropas vão ser deslocadas, né? Que tropas da Marinha, que tropas do Exército, que tropas da Força Aérea. É claro que uma operação desse tipo, né, hipoteticamente falando, ela também terá participação de outras agências, né? Outros órgãos governamentais que não só as Forças Armadas, que são, por exemplo, a Polícia Federal. Mas nós estamos falando aqui em tese, né, professor? Existe esse planejamento, certamente existe um planejamento, e certamente o planejamento está sendo feito para o caso concreto, que nós temos certeza que não vai acontecer nada, mas, como dizia Rui Barbosa, né, professor? Um exército pode passar 1000 anos sem ser empregado, ou 100 anos, não me lembro, acho que era 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar 1 minuto sem estar preparado. Claro. Perfeito. Eu queria agradecer muito mesmo ao Coronel de Reserva Paulo Filho, que eu acompanho o seu canal, acho que sempre as suas explicações são muito claras, didáticas, de uma área tão importante como a questão da área militar. Convido até as pessoas do meu canal visitarem o canal do Coronel, que é bem bacana, é bem legal, e agradecer mais uma vez a gentileza do Coronel da Reserva Paulo Filho ter me atendido. Muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço, professor, a gentileza de sempre, cavalheirismo do senhor, as perguntas muito bem colocadas. Muito obrigado, é um prazer para mim. Prazer também, um abraço.